Boa noite, boa noite. Que maravilha, começo de ano, a gente já aqui voltando aos trabalhos. E é muito legal, né, poder fazer esse trabalho aqui mais uma vez. A proposta de janeiro agora, vamos começando aqui, chegando. Oi, Tati, boa noite. É a gente fazer essas aulas, né, para a gente poder entender mais como que acontece uma doença, como que acontecem os problemas, como que eu consigo, entre aspas, ficar doente, o que acontece antes do que a gente está acostumado a perceber que nos leva a ficar doente. Então essa é a proposta desse mês de janeiro, para que a gente faça um trabalho bem bacana, bem incrível e chegar ali na última semana, né, Pri? Na última quarta-feira desse mês a gente vai fazer um webinário para falar especialmente da cura emocional, mas para realmente fazer essa cura emocional. Esse aqui é a proposta de fazer todo esse mês. A gente vai levantando as questões guardadas aí na consciência, na subconsciência, para chegar lá no final desse mês e fazer um trabalhão bem legal. Boa noite, Natália. Vamos dar os boa noites. Boa noite, gente. Capela, Aline, pessoal chegando, Tati, Nath. Só para a gente entender, né? Hoje começa uma série de 4 quartas-feiras que a gente vai estar trabalhando e trazendo essa forma de pensar e sentir a doença e a saúde a partir desse todo. Entender não só partes. A gente, embora separou joelho e pescoço para a gente começar e depois tem intestino, a gente separou algumas partes, mas como é que essa parte está relacionada a esse todo? Como é que esse corpo funciona como um todo para manter uma saúde ou para adoecer, ou desequilibrar, ou ter lesões. Então, a ideia é a gente estar junto nessas 4 semanas, né, conversando, trazendo esses estudos e entendendo um pouquinho mais, né, desse funcionamento. O que é, por que, né, que a gente tem as doenças, por que a gente relaciona as doenças com o equilíbrio emocional ou o desequilíbrio emocional, né? Como é que a gente chega nesse ponto e vamos entender um pouquinho disso tudo como que é. Então, boa noite, Alessandra, boa noite, Vera, todo mundo que está chegando. Tanta gente querendo, tanta gente falando do trabalho de hoje. E a gente está aqui muito feliz de poder estar abrindo esse trabalho do começo do ano. Para a gente falar de emoções, né, gente? Vamos conversar um pouquinho, vamos combinar uns 5 minutinhos até que o pessoal comece a chegar. Então vamos dar uma canjinha aqui para quem já chegou, né? Quando a gente fala de emoções, vocês concordam que tudo que você está sentindo de emoções, você está sentindo no teu corpo? Você está sentindo junto aos teus pensamentos? E lembra aí de uma situação que você sentiu uma emoção super bacana, super intensa, uma pessoa que você não via há muito tempo, uma situação assim. O teu corpo não reagiu de alguma forma, não deu uma alegria no peito, não deu uma vontade de abrir os braços, de dar um abraço. E mesmo as coisas acontecem, né, ao inverso, quando a situação é desagradável, negativa. Então já é um sinal de que o nosso corpo ele responde a tudo aquilo que a gente sente de emoções, a tudo aquilo que a gente cria de pensamentos dentro da nossa cabeça. Vamos dar um exemplo de pensamentos e criações. Vamos lá. Quer ver quando a gente tem aquela surpresa? Você encontra um amigo que faz tempo que você não vê e do nada você está passeando e é um amigo muito querido. Lembra da reação que você tem ao ver aquela pessoa? Que se é muito querido e faz tempo que você não vê, o teu corpo inteiro vibra. A gente já sai meio que correndo, você parece meio louco, abraça, dá aquele beijo que a gente brinca bastante, que se faz de louco mesmo e só depois a gente pensa e fala assim, nossa, eu estou em público, né? Então tem aquela sensação de que, gente, eu tenho essa reação, meu corpo tem aquela descarga toda de hormônios, eu saio realizando sem muito pensar o que está acontecendo, né? Então, boa noite, Ivo, que bom estar aqui, ó lá, ó, boa noite. Boa noite a todo mundo que está chegando. Boa noite, boa noite. Que coisa boa ter Giane, todo mundo que está chegando pra gente, é sempre um enorme prazer estar levando informação e formação para que a gente viva a partir deste coração, para que a gente viva a partir do amor, para que a gente tenha essa outra visão de vida desse todo. Né? A gente falou aqui sobre emoção, né? Se você pensar um pouco, refletir um pouco, o pensamento também causa alterações.
Então pense em alguma criação que você fez, por exemplo. Para esse ano, agora que a gente está iniciando o ano, né? É normal e é importante até que a gente faça algumas revisões nos nossos arquivos do que foi o ano passado e busque traçar novas metas, novos caminhos para que a gente tenha um ano diferente, né? Então, quando você estava ali criando, revendo como é que foi, pensando as coisas que você deseja para a sua vida, as mudanças que você busca para a sua vida, seja profissional, relacionamento, seja financeiro, seja na saúde do teu corpo, da tua vida, da tua alimentação, você não estava pensando e estava criando isso? Você não estava ali, poxa, mas eu preciso começar a fazer uma atividade física, eu acho que eu vou começar a correr. E aí você começa a pensar se eu vou correr às 7 horas da manhã, se eu vou correr mais tarde, como é que encaixaria na minha rotina. Você, ao mesmo tempo que está pensando e criando, você está sentindo tudo isso. E ao mesmo tempo o teu corpo já está reagindo. O teu corpo está falando assim, pode ser que seja legal correr, né? Eu perder essa barriguinha, que eu ganhei aqui no final do ano, que eu vou ficar com mais músculos, com mais saúde. Enfim, todo o processo de criação de uma realidade que a gente vive, ela passa por essas etapas. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, daqui um minutinho quando a gente começar de verdade. Mas ela passa por essas etapas. Então quer dizer que tudo que a gente está vendo de realidade, seja boa, seja ruim, em algum momento lá atrás começou a ser criado. A saúde e a doença é a mesma coisa. Com alguns temperos especiais que a gente coloca na saúde e na doença, mas é a mesma coisa. Usando esse mesmo exemplo do final do ano, quando você está se programando e se prometendo que vai fazer diferente, lá no inconsciente também existe um registro que já fica falando ano novo, mesma coisa, é sempre igual, não vai mudar. Então existe até esse desequilíbrio que a gente sabe que existe, porque lá no fundo está dando um comando e aqui na superfície, né, ele está trazendo um outro comando. E como é que vai ficando essas duas informações chegando o tempo todo? A gente não tem consciência de tudo que está passando lá dentro. E aí começa ano, vira ano, entra ano, sai ano e você continua fazendo algumas mesmas promessas. O teu corpo está registrando tudo isso. O nosso corpo como um todo, ele está registrando todos os pensamentos e sentimentos que você tem o tempo inteiro, consciente ou não. Consciente ou não, só queria reafirmar. Isso. Então você sabendo o que você está pensando e querendo pensar é uma coisa. E tem outra que está acontecendo nos bastidores que a gente chama, que é esse inconsciente, que também está trabalhando no piloto automático, o tempo todo trazendo informação. Então quando você fala assim, devo correr às 7, que foi o exemplo que o Saulo usou, né? Vou me preparar para correr às 7 horas da manhã. Se você já fez isso alguns anos seguidos, no inconsciente, lá no subconsciente, está dizendo assim, essa daí a gente já sabe que vai descartar, não vai acontecer. Próxima, e eu já entro naquele piloto automático. Então são essas formas todas destes pensamentos que geram emoções e sensações no nosso corpo que vai modelando a nossa saúde, o nosso equilíbrio, a nossa doença, o nosso desequilíbrio. E é nesse aspecto desse todo que a gente vai começar a conversar a partir desta quarta-feira. A gente vai fazer uma visão para você entender o porquê, né? Que uma doença, uma dor do teu organismo, ela tem um fundo emocional. E vamos desmistificar esse negócio. Tem um fundo emocional porque todo mundo aqui sente emoções, todo mundo tem emoções equilibradas, harmônicas e tem emoções desequilibradas e memórias ruins, que geram emoções ruins. É da vida humana, é da experiência de você estar na vida humana. Tá? Então não tem problema nenhum a gente falar, porque parece que é um pouco, né? Minhas emoções. Nada de melancolismo, nada de peso nessa história. A gente tem que entender sobre isso para a gente se livrar disso, se modificar nessas questões. Muito menos sentimento de vitimismo, porque quando eu passo a conhecer, eu tenho o poder de transformar. Então é preciso, é urgente saber que as emoções sim modelam e os nossos pensamentos, essa combinação e essa união, modela tudo que você é, tudo que nós somos. Então, quanto mais consciente, presente e sabendo dessa situação nós estamos, mais fácil a gente consegue ferramentas e forças para mudar aquilo que está nos machucando, aquilo que está trazendo dor, aquilo que nos incomoda. Por isso que a gente está trazendo essa importância de você compreender. Tira já, né? Vamos tirar dos padrões
Tudo aquilo que a gente coloca que é emocional. Sim, as emoções modelam em muito, atrapalham ou ajudam em muito a nossa maneira de viver. A medicina está começando tradicional, né? A medicina tradicional está começando a chegar perto disso, né? Eles já têm alguns médicos começando a entender e dizer isso aos seus pacientes. Olha, pode ser que isso tenha um fundo emocional. Para quem está mais na área holística, na área alternativa da medicina, isso já é falado há milhares de anos aí, a gente já sabe disso há muito tempo, mas tudo bem, né? A gente está unindo mundos agora. E meio que a gente já iniciou, né, Pri? Vamos em frente, né? Vamos seguir o trabalho. Então, todo mundo passeando. Ao vivo aqui é uma coisa, né? Com esse calor. Por que a doença é emocional? Essa é a nossa questão que a gente traz para tentar lhe ajudar a entender o que é isso. A doença é emocional porque emoções fazem parte do que você é. Quando eu falo fazem parte do que você não é só um corpo, né? Pensa comigo, você não é um corpo apenas, você é um corpo físico, material, lindo, maravilhoso, perfeito. Isso aqui. Você é alguém que vive dentro desse corpo, é a pessoa que pensa esse corpo. É a pessoa que tem os pensamentos, que programa-se, que tem ideias, que cria. Que raciocina, que aprende, que se desenvolve através dessa mente, né? Que tem todo esse poder de criação e de aprendizado, que vai absorvendo todo o conhecimento através dessa mente. Então você também é esta mente. E você é a energia que existe por trás disso tudo, né? Eu falo que é como o soquete, a lâmpada e a energia. Se não tiver energia, ela não vai acender, né? Mas existe a energia do teu organismo, que a gente pode aqui dar alguns passos mais distante disso para entender. A gente vai falar de alma, vai falar de espírito, mas vamos ficar aqui nesse momento, que acho que é suficiente a gente perceber que existe. Então, do bem material, né, Sá? Do material ao que é essa pensamento. Energia de... Para eu me movimentar, eu preciso ter alimento. Esse alimento vai se transformar em energia. Então, desde essa energia de alimento, que é o combustível que nos movimenta, até a energia, se a gente for passar lá para o átomo mais sutil, diminuindo cada vez mais, dentro de cada uma das células, dentro de cada uma dessas das mutações, de tudo que acontece, mutações não, dentro de cada uma das reações bioquímicas, dentro de tudo que acontece, existe um átomo, existem moléculas, existem formações energéticas, existe energia dentro da menor, que é dentro da quântica, da energia quântica, né, da física quântica, que vem mostrar que tudo é energia. Então, desde o que é o mais material, que a gente consegue entender e perceber, que é, por exemplo, a comida dentro deste corpo, até o mais sutil, que são o movimento energético de elétron, próton, nêutron, dentro de cada uma das nossas células de formação. Se você for muito simples, você não começa o dia com uma energia, com uma vitalidade, e termina o dia com uma energia mais fraca, está mais cansado. E não tem dias que você termina muito mais cansado, e tem dias que você termina mais tranquilo, mais leve. Não é só pela quantidade de trabalho que você experimentou nesse dia, é pelos lugares que você esteve, pelas trocas que você fez, pelo que você pensou, pelo que você sentiu. Às vezes você passa em certo lugar, em certo estabelecimento e sente uma energia pesada, o pessoal irritado, o pessoal denso, e ali você sai meio mal, meio cansado de energia. Tá vendo? Existe energia, você já fala de energia e nem percebe muitas vezes. Até quem está aqui com a gente já está até acostumado de tá ouvir mais bastante habituado, energia, né? Sabendo já. Então, vamos lá. Como que, então, acontece o processo de materialização? Vamos mudar esse nome comprido para a gente falar mais simples depois. O processo de onde as coisas começam até o momento em que eu tenho uma dor. Porque lá no fim das contas você simplesmente percebe a dor no pescoço, né? Que é um dos temas de hoje. Você percebe o torcicolo acontecendo, mas como que ele começou? Onde ele surgiu? Você percebe a hérnia discal no seu pescoço, você percebe a lesão no menisco, no joelho. Como que acontece desde o momento em que isso está existindo, como que eu começo a fazer isso, até o momento em que a dor se manifesta? Vamos falar bem claro. Eu tenho um processo para acontecer isso, então eu crio pensamentos. Tá? Pensamentos, eles sugerem, eles instigam, eles incitam, eles despertam emoções e sensações. Certo? Então, quando eu penso algo,
eu estou criando uma emoção ao redor daquilo. Eu não falei de, por exemplo, começar a correr nesse ano novo? Você já criou uma emoção ao redor daquilo. Poxa, eu vou cansar, vou fazer, vou emagrecer, vou ficar forte, vou fazer a São Silvestre no final do próximo ano. São emoções que você cria ao redor do pensamento. Depois do pensamento, o que você tem? O que acontece? Se eu já pensei e se eu já senti as emoções, acontece a ação. Você realmente fala, bom, então vamos calçar a meia tênis e vamos à rua correr. Você tem a atitude de agir. Você tem a consequência daquilo que você criou. Tá? O momento final disso, o momento que determina isso, como, olha, ok, tudo isso deu certo, é o resultado que você tem. Quando você teve um pensamento, não pensou em iniciar a corrida para ter mais qualidade de vida, para perder um pezinho e para ter uma massa muscular mais bacana esse ano. Então, o resultado é a perda do peso, a massa muscular e a qualidade de vida. Que você, através da emoção e através da ação, você vai alcançar em algum momento. Certo? Exatamente dessa forma acontecem todas as coisas na nossa vida. Todas. Todas. Você não come o café da manhã sem pensar, sem sentir, sem agir e sem ir de fato à refeição. Tá? Sem ter uma reação ou uma ação de fato. Porque aí você vai sentir lá no final das contas a sacieza, estar pronto para sair para o seu dia. Com a doença seria diferente, minha gente? Com a doença é exatamente a mesma coisa e na verdade bastante profundo, bastante ligado, porque a gente está falando de emoções no meio desse caminho. Quando a gente fala de emoções no meio do caminho, a gente está colocando um tempero aí que ele não está assim dentro dos pensamentos cartesianos. A emoção, ela abrange coisas que são intocáveis, intangíveis, incalculáveis, porque é tudo que você sente de emoção. Então imagina que você se alimenta e tem ali um desejo maior sobre um tipo de alimento que está lhe fazendo mal. No dia seguinte você vai estar com um problema no estômago, uma úlcera? Não, no dia seguinte você provavelmente ainda não vai estar. Mas junto com essa situação, por exemplo, de um estômago, a gente está dizendo que você está colocando a emoção no alimento, colocando a emoção no estômago daquilo que não lhe faz bem, daquilo que você tem dificuldade em trabalhar. Isso vai construindo o desequilíbrio, Existe uma somatória de pensamentos. Ao mesmo tempo que você pensa, ok, vamos usar o exemplo da corrida, vou me sentir bem, eu vou fazer porque eu vou emagrecer, isso são todos os pensamentos positivos que a gente está criando nessa nova virada do ano em função de uma atividade. Existem outros pensamentos que a gente não toma consciência de que está acontecendo na nossa mente. A somatória desses pensamentos ao longo do nosso dia, ao longo dos dias, ao longo da semana, é que vai somatizando emoções que aí o teu corpo reage quimicamente, trazendo, né, todas essas respostas a esse monte de pensamento que às vezes a gente não tem nem consciência, e acontecem então as dores ou as doenças ou os desequilíbrios, né? Levando agora para por que a gente adoece por conta de um pensamento? É que não fica em um só, viram vários pensamentos e muitos que a gente nem sabe que está pensando daquele mesmo assunto, né? Então, por exemplo, numa corrida, por que vira uma lesão de um joelho? A gente vai chegar lá, mas foi essa somatória de pensamentos de insegurança, de medo, de certeza de que não consigo realizar, de crítica, uma série de coisas que a gente vai chegar lá no joelho, mas que levou a uma lesão por causa de uma corrida que você se programou com alegria, mas que lesionou. Então você fala assim, não criei uma lesão no joelho. Existe uma grande dificuldade em entender, porque a grande maioria entende que simplesmente ontem eu não tinha nada, agora eu machuquei o joelho. Foi do nada, essa é a frase que eu mais ouço. Do nada eu fiquei assim. Nada do nada acontece, do nada nada surge, é simplesmente assim. Então as coisas acontecem por uma somatória de situações, por uma repetição, por uma frequência de situações. Aí as coisas podem acontecer. Então essa é a grande magia dessa história. Nada acontece por nada. As pessoas elas
vem lá, por exemplo, com uma situação de gastrite no estômago, né? Os órgãos internos eles têm uma capacidade de saúde muito mais longa, demora muito tempo. Aí eu explico que para você construir uma gastrite, leva pelo menos uns 5 anos comendo mal. Você não consegue ter uma gastrite com 2, 3 meses. Ah, mas eu já tive. Então, você já teve também outros episódios. É uma somatória que você vive. Ah, uma lesão por estresse na tíbia. Ah, foi esse mês que eu corri um pouco demais e tive uma lesão na tíbia. Não é assim que funciona. Você vem causando essa alteração no teu corpo e nas tuas emoções há um bom tempo. Também existem, só para complicar um pouquinho, as lesões imediatas, as situações que acontecem de hoje para amanhã mesmo. Mas existiu uma grande criação, uma grande descarga emocional. Um grande pensamento, uma grande força. A gente até brinca que como é que eu me traumatizo do dia para a noite? Né? Ou da noite para o dia? Vive uma situação traumática, você vai ver. Vivendo uma situação traumática, um assalto, né, à mão armada, por exemplo, você vai criar uma situação traumática de hoje para amanhã. Mas a situação que foi atraída é que vem dessa somatória de pensamentos e emoções que fragilizaram e fizeram a coisa acontecer. Mas vamos entender por partes e a gente vai começar hoje, vamos agora começar a falar da cervical, né, do pescoço. E aí o pescoço como um todo. Para a gente poder associar essas dores e as lesões com essa somatória de emoções. Então, quando a gente fala de pescoço, vamos ver o que é essa região, né? A gente tem as vértebras cervicais, a gente tem a deglutição, a fala, tudo isso aqui compõe o meu pescoço. As vértebras cervicais, músculos, aparelho de digestão, né, respiratório, mas vamos entender um pouquinho. Essa região sustenta a minha cabeça, sustenta os meus pensamentos. O meu pescoço, ele permite essa visão ampla de todas as coisas. Eu posso virar, né? Então eu tenho essa mobilidade de um olhar amplo. Então nessa base que sustenta os meus pensamentos, né? Pra gente já ir pensando nessa somatória de emoções. Existe esta sustentação, esta visão, existe essa expressão que eu falo, que eu me expresso para os outros, para o mundo. Está tudo relacionado com a região do pescoço. Especialmente é a região da fala, né? A região de onde a gente produz, é a região que permite a fala existir, né? Então, todas as regiões do corpo elas vão ter no mínimo 3 aspectos a serem observados. A gente está falando do físico, a gente está falando do emocional, a gente está falando do energético. Então, na região do pescoço eu tenho o chakra energético da garganta, o 5º chakra. Então, tudo que se relaciona a esta região também se relaciona às alterações energéticas que podem acontecer nessa região. Quando a gente fala, então, como que eu construo essa patologia? Como que eu construo um torcicolo, uma lesão cervical, uma lesão de hérnia, uma dor cervical, uma laringite, uma faringite, uma amidalite? Como que você constrói isso? Como que essas coisas podem acontecer? Existe uma energia perfeita, existe uma energia básica perfeita, existe um plano, vamos pensar assim, existe um mapa de como isso é. E existe tudo que acontece diferente desse plano. Tudo que acontece, tudo que vibra de uma forma diferente, começa a alterar a função, a funcionabilidade da cervical enquanto parte física, começa a alterar a energia que existe na cervical. Circulando nessa região. Então, quando você fala assim, é a base da cabeça, quer dizer que os meus pensamentos eles podem interferir no meu pescoço? Sim, se você tem pensamentos que são muito difíceis de serem processados, se você tem lá um trauma muito complexo com relação, por exemplo, a você falar em público ou a você se expressar, que seja de uma forma simples, o meu pescoço pode doer? Com certeza o pescoço pode doer. Na verdade, ele vai doer. Né? Na verdade, você vai ter faringite, laringite, dor de garganta, amígdala. Problema nas cordas vocais, vai ter rouquidão, vai perder a voz quando tiver que fazer essa expressão em público. Do nada. Mas não é do nada, lembra?
é uma construção que está sendo feita, né? Uma construção que ela é feita. Imagina quantos anos você recebeu uma informação emocional assim, ou lá atrás, infelizmente, alguém falou assim: não fala em público, não fique falando com estranhos, né? Que às vezes os pais ou as pessoas ao redor inadvertidamente dão esse tipo de informação pra gente. Como que você registrou isso e como que você conduz isso quando você tem que falar? E aí quando você está na beira de uma situação em que você vai ter que fazer, sei lá, apresentar um trabalho na faculdade, você vai ter que visitar alguém, na casa de alguém, vai ter que falar com essa pessoa, no dia anterior você entra numa dor no pescoço, uma dor cervical, um torcicolo, uma faringite, uma falta de fala. Por que isso acontece? Entende? É aí que constrói-se. Ou quando você era criança, você foi falar assim, autenticamente, e a classe inteira riu de você falando, se expressando. Aquilo pode ter traumatizado e te inibe toda vez que você vai falar, porque você está preocupado com a reação de quem está te olhando e do que vão dizer, se vão rir novamente. Aí quando você entra, por exemplo, em uma loja, você olha as vendedoras rindo, você já acha que estão falando de você, estão rindo de você. Teu pescoço começa a doer, você começa a ficar meio travada, tem dor na garganta, porque aquela cena te rememorou quando você era criança, que está lá no seu subconsciente. Você teve uma emoção que provocou essa reação neste corpo, ou travando, ou dando uma dor, ou um torcicolo, que as pessoas falam assim, foi um golpe de ar. Ou tomei gelado e fiquei rouco. Não, que talvez o excesso do gelado pode trazer a rouquidão. Então, vamos entender esse olhar mais amplo, né? A gente precisa sentir e compreender da onde vem essa somatização dessas reações. Por isso que é emocional. Existe essa dor física como resposta, às vezes, a emoções que estão guardadas e registradas lá nos seus arquivos desde pequeno. E que agora está se manifestando desta forma. E existe um caminho para mudar isso, Priscila? Claro que existe. Existe um caminho. Quando a gente fala de joelhos, então, antes de entrar em joelhos, gente, existem muitas formas de fazer essas leituras. O mais importante nem é a leitura em si, é o como você resolve aquilo que está acontecendo. Então, existem leituras, bastante autores brasileiros que falam disso, tem autores internacionais. Tem Hammer, que é incrível, da Nova Medicina Germânica. Tem autores da área espiritualista, tem autores da área esotérica, tem autores indianos. Tem que vai ter uma visão mais oriental, né? mais ligada à natureza. Eu já vi algum tipo de trabalho que estava ligado à visão xamânica sobre a relação do corpo, a relação animal. Enfim, tem trabalhos de pessoal da dança, né, Pri? Isso, tem da expressão corporal, tem das couraças musculares, que é de Gaiarsa, que é aqui, né, que a gente tem mais próximo. Desde Reich, né? Então, Reich já falava das couraças. Isso, que foi o precursor, né? Ele que trouxe essa teoria, né? Como é que funciona. Então, desde muito antigamente, né, desde sempre, eu vou dizer, existe essa relação deste corpo e respostas que nós temos frente às ações que nós recebemos, né? As reações que nós tivemos. Então lembra que veio aquele pensamento que gerou emoção. Às vezes você é pequeno, vai saber o que passou dos seus pensamentos. Que tiveram as emoções, que registraram neste seu corpo várias formas e posturas, movimentos, andar, situações, expressões que o teu corpo está falando. Então, quando a gente relaciona as regiões de cada uma, da parte do corpo, né, de cada parte, de órgãos, com essas emoções, é para que tenha um norte, você se pesquise, para que esse autoconhecimento te cure. Eu gosto de algo muito, muito, muito simples, gente. Quando a gente olha para a função que certa parte do teu corpo tem. E por que ela buscando entender o porquê que ela está doente, é o suficiente. Você já está entendendo. Então, o que tem de gente que retira vesícula biliar, assim, tinha pedra, eu retirei. Gente, vesícula biliar é fundamental. A medicina diz que, o fígado produz a bile.
A bile que o fígado produz é 30% da potência produzida pela bile, pela vesícula biliar. Quando você retira a vesícula biliar, você está causando um enorme problema no teu corpo. Ah, ok, Saulo, já tirei. Fica tranquilo, você não vai ter um grande problema com isso, porque o teu corpo vai ter um trabalho de dar uma nova forma, de encontrar um novo caminho. Agora, percebe que o motivo pelo qual a sua vesícula ficou cheia de pedras não foi resolvido. E você perdeu a oportunidade de entender isso. Daria para curar essa vesícula cheia de pedras lá atrás? Sem dúvida alguma. Não tem o menor limite com relação a isso. Ah, eu já tirei. Então, volta na mesma situação e pensa, vai estudar o que a bile faz. Qual que é a função da bile no teu organismo? Ah, a bile ela é responsável, por exemplo, por quebrar as partículas de gordura. Olha que interessante. Ela é responsável por destruir os alimentos que estão muito densos, que estão muito tóxicos no seu organismo. Nossa, que interessante. Então quer dizer que entrou alimento denso, entrou alimento tóxico, entrou gordura no teu organismo. Percebe que você fizer uma simples busca do porquê que meu corpo está doente, qual é a função dele, você já vai entender aonde a tua emoção está patinando, onde você está tendo problema com a tua emoção. E junto entraram pensamentos tóxicos sobre você mesmo, pensamentos densos sobre você mesmo, autocrítica, baixa estima, né? Essa crítica exagerada, muito densificada, também existiu aí. Relações tóxicas, famílias tóxicas, relações trabalhos paternais e tóxicos, maternais tóxicas, que geram raiva, que geram tensão. A tua vesícula fica cheia de pedras. Aonde que você tem que trabalhar? Nessas relações, não na vesícula. Tendo essa compreensão, tendo esse autorrespeito, para que a gente possa dar um passo a mais. Isso é evoluir. Isso é tomar consciência e poder de tudo que você é e de tudo que você pretende viver. Né? Para a gente ser feliz e estar curado, estar vivendo saúde, eu preciso ter esse pulso de falar assim, ok, eu quero aprender e eu vou mudar. Porque a nossa natureza, ela é perfeita. A nossa natureza, o nosso ser, nós todos somos perfeitos em essência. A gente acaba dando várias voltas, né? Então pois vamos de novo falar de joelhos, gente. Não, a gente não entrou no joelho, a gente está finalizando o pescoço. Não, vamos começar joelhos, né? Vamos começar joelhos, olha lá. A gente então, só uma curiosidade, a gente tem o nome da vértebra, a primeira vértebra cervical, ela chama Atlas, que foi referido ao deus grego Atlas, que carregava um mundo sobre as costas. Que maravilha! Isso te diz muita coisa, hein, gente? Olha como já tem subliminarmente, né? Que a gente brinca que eu criei essa palavra. Olha como está entrando subliminar. O quanto a gente carrega de mundo, de peso nas nossas costas, de coisas e responsabilidades que não são nossas. E que vai lesionando a primeira e a segunda vértebra cervical. Faz a relação. Olha quanta responsabilidade que você traz, quanta culpa que você traz, que somatiza e você fica com o pescoço duro, hérnia de disco, lesão, por tudo que você está carregando. Hérnia de disco, a gente vai falar de hérnia de disco, mas hérnia de disco é o que tinha que suportar o peso, não suportou. Quem tinha que amortecer o impacto, não aguentou. Então é sinal que está tendo impacto, é sinal que está tendo excesso, é sinal que você está mal hidratado, mal nutrido. Mas depois a gente fala disso. Vamos para falar de joelhos. Os joelhos são o quê? Vamos pedir que vocês falem com a gente. Aproveita para a gente exercitar isso, né? Como que você enxerga, é desse jeito bem simples, tá? Não precisa ir para grandes leituras. Por sinal, esse livro aqui é muito legal, do Pierre Weil. Pierre é um ser incrível, é o cara que idealizou a Unipaz, né? Hoje tem um trabalho enorme aqui no Brasil na Unipaz, Roberto Crema, Pierre Weil, entre tantos outros autores, o Leloup, são pessoas que têm um pensamento muito bonito. Esse livro é bem legal, é bem rico de informação. Ele vai mostrar o quanto o corpo fala sem sair uma palavra, o quanto a gente se expressa e a gente não percebe. O tempo todo nós temos esse olhar com a gente mesmo, para você compreender o que está acontecendo, onde está te apertando, o que está te machucando, o que está te repetindo de padrão. Está registrado aqui nesse corpo. Se observa. Joelho para mim, Pri, o joelho ele é uma articulação que está no meio da minha base, né? A minha base que é o meu quadril e as minhas pernas que são minhas raízes até o chão.
E o joelho está ali no meio, né? O joelho está dando a ligação entre os meus passos, entre para onde eu escolho ir e de onde sai, né, essa informação. Então, será que o joelho ele não está ali antes das minhas ações? Será que ele não está ali relacionado ao que eu quero fazer e não consigo fazer? Meu fazer é o meu passo à frente, né? Então, é aquilo que eu fico me limitando, aquilo que eu estou tentando dar um jeito e não consigo. Né? Quem tem problema no joelho, quem já teve, sabe do que eu estou falando. Lesões, meniscos, ligamentos, LCA, LCM, colaterais, tróclea, plica, tudo esses bandos de problemas do joelho estão relacionados a muitas coisas. A gente pode ir no minucioso. Cada uma das partes ela vai ter uma explicação, mas vamos entender o joelho como um todo. Uma lesão no ligamento colateral, uma lesão no ligamento anterior, vai. E uma lesão no menisco tem motivos emocionais diferentes? Yes, tem motivos diferentes. Primeiro, vai olhar o teu joelho. Depois você vai entender que dentro dele tem ligamentos que mantêm uma parte ligada à outra, que articulam você. Olha, o menisco ele já dá sustentação, ele já absorve impacto. Então são situações um pouco diferentes. Mas essas palavras elas vão entrando na nossa subconsciência através da nossa conversa aqui e elas vão resgatando as emoções que estão relacionadas com isso. Isso que é importante. Sem ter consciência não há cura. Sem ter consciência não há cura. Sem ter consciência é bem difícil a gente voltar ao caminho da cura. Me dá mais um exemplo. Você imagina de joelho aí. O joelho para mim ele faz a propulsão. É o que me faz ir para frente e ao mesmo tempo ele me flexibiliza. Então eu como professora de dança, eu falo que joelho duro não rebola. Ele vai dar esse jogo de cintura, ele flexibiliza. Então pensa isso na sua mente. Onde você não se flexibiliza, aonde você não flexiona, aonde você não tem esses registros de eu sou muito teimoso, eu não abro mão, aonde eu fico na teimosia. Lembrando que ele está bem relacionado, bastante relacionado à tua base, porque a última parte energética que comanda teu joelho é o chakra básico, é o último chakra, o primeiro chakra. Então, coloca tudo isso que você está ouvindo aqui da Pri, onde eu não me flexibilizo, onde eu não tenho essa maleabilidade na minha vida, onde eu não me modifico com relação às minhas bases, com relação às minhas crenças mais enraizadas, com relação ao ganho do dinheiro, que é a nossa base, com relação aos relacionamentos, com relação à sexualidade. Olha lá. Ixi, dá para dar conta disso, gente? E aí tem uma pergunta aqui que é muito importante, que eu vou responder, que a Nath está perguntando. Lesões traumáticas do joelho também se enquadram? Perfeitamente. Lesões, todo tipo de lesão. Eu atraí uma lesão, um trauma no joelho, também por essa somatização, esses medos. Quer ver? Eu costumo dizer assim, quantas vezes você jogou o mesmo futebol, teve entradas mais duras e não aconteceu nada? E um movimento simples, você tem uma lesão gravíssima no seu joelho. Olha como veio somatizando. Tanto fisicamente está tendo um desgaste, mas mentalmente, todos esses medos, esses sentimentos e pensamentos repetitivos, com tudo isso que nós estamos dizendo que representa o joelho, a inflexibilidade dos seus pensamentos, a insegurança financeira de te propulsionar para frente. Então veja como, exatamente isso, um colapso quântico. Naquela hora você colapsou aquela realidade. A lesão aconteceu. Lesões traumáticas, elas estão envolvidas numa grande quantidade de energia. Então eu preciso demandar uma energia muito grande. O que está acontecendo? Meu copo precisa estar assim, bem cheio, a densidade ali precisa estar no limite. E aí eu coloco mais uma gotinha e tudo aquilo explode. Então, uma lesão traumática, como a Ana perguntou, é algo que está assim, que tá no meu limite. Então eu coloco uma grande quantidade de energia naquilo e ela assim, daí ela explode. Aí eu crio um trauma físico. Ah, não, mas eu não estava vivendo nada e eu capotei o carro, dei 40 voltas e quebrei fêmur, clavícula, osso, dente, mas estava tudo bem. Impossível.
O universo estaria errado justamente com Voz-me Ser. Não tem como, gente. É uma questão energética. Tudo antes é energético, lembra disso. Então, se aconteceu algo, né, um super acidente, então vai olhar para o que você vivia, vai olhar para essa construção toda. Pode não ser gostoso no primeiro momento, mas o universo não escolhe. Ah, com esse aqui a lei da energia, a lei quântica de energia vai funcionar. Ah, com aquele ali não, aquele ali foi acaso mesmo, foi porque estava no lugar errado, na hora errada. E a mesma coisa quando tem aquela capotagem espetacular que o carro fica imprestável e a pessoa sai. Simplesmente a pessoa sai pelo vidro, assim, ela sabe aquelas cenas que você já viu? Que sai capota, andando. O cara sai andando, entendeu? Não sobrou nada. E quando quebra o vidro, o cara simplesmente pula e fala assim, oi. Então, ele estava no lugar certo, na hora certa, com a energia que ainda não era a energia de morrer. Entendeu? Mas porque ele está quase lá, mas ele ainda não quer morrer. Então, essa maleabilidade que a Alessandra colocou ali no Facebook, né? Falando, é isso mesmo, os joelhos, eles representam essa maleabilidade com a vida, com você mesmo, frente à vida, e com tudo da vida frente a você. É essa mão dupla que tem que ter essa flexibilidade, essa maleabilidade de ir conduzindo a sua vida. Então, quando a gente começa a sentir e perceber e compreender tudo isso, eu vou assumindo essa responsabilidade e a beleza é que eu posso curar, eu posso alterar, eu posso criar formas diferentes de viver, de escolher pensamentos, de escolher emoções, para que eu possa viver uma cura. Você está aqui hoje já é um grande salto. Você está querendo coisas diferentes, aprender coisas diferentes, ter uma outra forma de enxergar aquilo que talvez esteja te machucando há muito tempo. Então, quando fala de pescoço e de joelho, que são os dois temas que a gente resolveu abordar hoje, embora a gente passeia por tudo, porque corpo está tudo muito ligado, vamos pensar um pouquinho, né, nesse pescoço e em tudo que ele representa para você, para que você esteja com uma lesão ou esteja sentindo dor, falta de se expressar. E a mesma coisa o joelho. É possível, Flávia, você perceber que... Calma, antes perguntaram aqui, ó, é possível prever esses acontecimentos? A Flávia perguntou. É possível você perceber que algo não está indo bem. É possível o seu corpo estar dando alguns sinais, algumas pequenas dores. É possível você estar tendo sonhos com isso. É possível você ter uma pré-cognição, né? Você ver uma imagem que é a imagem do futuro. Sim, é possível. Mas essas situações, elas ainda não estão prontas. Elas ainda não aconteceram. Elas estão te chamando a atenção. Você pode entender que você está construindo algo. Então, o que você consegue perceber previamente? Nada. Você consegue perceber que você está construindo. Ah, mas eu consigo prevenir de quebrar um braço? Não tem como você prevenir. Tem como você não criar essa realidade. Como que eu crio realidade diferente dessa? Percebendo que meu braço está doendo, que eu tenho tido movimentos que são dolorosos, que meu ombro está ruim, que esses dias eu cortei o braço, eu sonhei que eu não tinha braço. Então, vai estudar o que o braço representa, o que é essa articulação, o que isso faz na sua vida. Que também está ligado, né, no pescoço, o ombro e braços, né? Porque isso é bem legal, porque você coloca a tua atenção na solução, não na atenção no medo de ter um problema. Isso é muito importante. A gente vai dar o próximo passo agora aqui, que é como a gente trabalha com isso tudo, mas é importante a ideia de solução, não a ideia de eu vou me prevenir para não ter um problema, tá? Só ficando meio claro isso. Você quer ver o que é um hábito de todo mundo, ou da grande maioria que a gente atende em consultório, mesmo lá na clínica, né? As pessoas têm uma dorzinha e tomam um remédio. É muito mais fácil, rápido, porque eu não posso pensar nisso. Eu tomo um remédio e eu já meio que anestesiei aquilo que está sendo dito. E o meu braço, ele está querendo dizer mais coisas e você não dá tempo dele conversar com você, porque a primeira dorzinha, você já toma um remédio e foge. Você não traz a atenção para o que está acontecendo. Uma trombada, uma dor, um deslocamento, qualquer coisa que esteja acontecendo no seu corpo é uma manifestação física. Lembra que a gente começou explicando no começo da aula
Existe um pensamento, uma emoção, uma ação e uma reação. A reação já é o teu corpo lá com dor, já é a batida, já é o corte. Só que você não está atento lá no começo. Quais são os pensamentos? Quais são as emoções que você está sentindo? O que você está criando que está relacionado com essa dor no braço, por exemplo? A gente diz muito que a mão e os braços são a extensão do chakra cardíaco. Mas hoje a gente vai ficar com a parte fisiológica, né, física, material, extensão dos nervos, né, da C1, C2, C3, C4, C5, C6, que vão até mãos, né, mãos e cotovelo. Então, só para a gente trazer para pescoço por enquanto e a gente trazer essa atenção. Começou uma dor? Pesquisa como é que estão os seus pensamentos, como é que estão as suas emoções. Começou um limite físico? Traz essa atenção para aquela raiz. A reação já é a dor. Vamos ao próximo passo? Vamos. Porque, gente, dá pra gente falar tanta coisa bacana e a gente vai ter essas aulas todas pra gente poder ir realmente falando, né? Porque tem muito assunto da curiosidade, né? A gente começa a pensar sobre isso e fala assim, mas eu tenho um calo no dedo da mão, o que isso é? Eu tenho um probleminha não sei onde. Então é normal que a gente vai, então a dica é assim, pega essas informações e vai dar uma pesquisada no que isso representa, o que isso é, onde que isso pode estar nascendo dentro de você. Bom, vamos falar de um método que a gente ensina, que são passos para você poder entrar nesse campo emocional e modificar essa informação que está registrada. Você está lendo alguma coisa ali que você quer responder, né? Vamos lá, eu gostaria de saber, lá do corpo que me dói. Tem relação, Tem relação. Sim. E aqui a gente não falou disso, é verdade. É verdade. Do lado direito ou do lado esquerdo, né? Se dói mais de um lado ou de outro. O hemisfério cerebral direito é o hemisfério criativo. O hemisfério cerebral esquerdo é o hemisfério racional, certo? Teoricamente, essas informações referem-se ao lado feminino e ao lado masculino. Entenda-se direito feminino e esquerdo masculino. Aqui nasce um grande dilema entre todas as pessoas que estudam, tá? E eu acho isso muito divertido, porque isso dá espaço para a gente determinar o que a gente quer. A grande maioria, talvez a maioria dos trabalhos que eu já vi, vão fazer essa leitura crua dessa forma. O lado direito é o lado feminino, então tudo que se refere ao hemisfério criativo é o lado feminino, então todas as lesões, alterações do lado esquerdo, direito do teu corpo são alterações yin, são alterações femininas. E ao contrário, no masculino, no lado esquerdo, alterações yang. Só que eu gosto muito de fazer que as coisas sejam organizadas por como é. Então, no nosso corpo existe uma transição, uma troca de lados. O seu hemisfério cerebral direito cuida do seu lado esquerdo. E o seu hemisfério esquerdo cuida do seu lado direito. Isso, quando eu falo cuida, é que os nervos eles cruzam, chama-se decrustação das pirâmides. Os hemisférios cerebrais cruzam os nervos para cuidar dos lados opostos. Então, nessa hora, todo esse processo ele pode ser invertido, certo? Eu não encontrei autores que defendam essa tese. Mas eu gosto de colocar o tempero e falar assim, bom, você pode achar o que você quiser. Né, que realmente vai ter uma relação mais aqui, mais ali, no sentido masculino e feminino. Mas a anatomia do nosso corpo diz isso. A construção desta máquina é feita dessa forma, é feita cruzada. Então, será que o hemisfério direito, criativo, cuida do lado esquerdo à toa? Ou será que o hemisfério criativo cuida do lado masculino esquerdo? Ou será que na verdade o esquerdo é o masculino? Ou o feminino? Tá? São todas questões para a gente colocar uma brincadeira aqui de, nossa, é impossível responder. Realmente é impossível responder isso, porque todas essas leituras, elas nascem, elas partem da anatomia humana. Eu não entendo muito bem por que ninguém abordou essa questão crucial da anatomia, que é a troca dos lados. Enfim, fica a dica. Então, tem autores que vão dizer as duas coisas, que o lado direito é feminino, que o lado direito é masculino e que o lado esquerdo é feminino e é masculino. Isso relacionando
para que a gente possa pensar quais são os pensamentos e sentimentos que a gente tem com o pai, com a mãe. E por que a gente fica instigando a curiosidade de você estudar? Porque por mais que a gente tenha algumas diretrizes de alguns autores que a gente também respeita e que a gente estuda, a pesquisa ela é muito pessoal. Então, ao invés de ficar com uma receita, vai atrás, estuda um pouquinho mais o que o teu corpo representa para você e como que as relações estão com você. O que está tendo para que você tenha realmente essa consciência e não repita o padrão, para que não repita tudo que está acontecendo com você. Então é uma conversa muito íntima, a gente precisa criar essa intimidade enorme com a gente mesmo, essa verdade de relação comigo mesmo, para que eu possa ir aprofundando e entendendo mais desses dois lados. Papel e caneta na mão, vamos trabalhar? O negócio é o seguinte, o que a gente faz com isso tudo? Então a gente aqui trouxe uma ideia de como que funciona, desde a parte da questão emocional, de como que a doença acontece. Entramos um pouco nesses assuntos sobre o pescoço, sobre o joelho e diversos outros que acabaram aparecendo. E o que você vai fazer com essas coisas? O que você vai fazer com essas informações que foram levantadas? Aí a gente vai aplicar um método chamado consciência elevada cura. Consciência elevada cura. Me explica o que é a parte 1 desse trabalho, Pri. O que é consciência? É assim, eu vou tomar consciência, a gente está falando de pescoço, né? Então eu vou trazer a minha consciência, trazer a minha ciência para tudo que está relacionado dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas crenças, tudo que eu penso sobre me expressar, tudo que eu penso que me deixa agitado, que eu carrego a culpa e responsabilidade dos outros, que, por exemplo, eu sou a irmã mais velha e aí eu não sou, mas se eu sou a irmã mais velha, é responsabilidade sua cuidar dos seus filhos, então, dos irmãos. O que essas responsabilidades que vieram, todos esses pensamentos, essas cobranças, tudo que você ouviu... Tudo que você ouviu. Você vai anotar. Tudo que você ouviu, tudo que você viu, tudo que você experimentou, tudo que você viveu relacionado a essa situação. Eu ouvia que quem fica olhando o livro do vizinho é xereta, então aí você tem dor de pescoço hoje. Essa informação lá atrás é uma informação besta de uma mãe lá, né, querendo te dar uma orientação de você não ficar fuçando a vida dos outros, mas pode estar marcado aí no seu subconsciente como uma informação que você não consegue conversar com a pessoa que está do seu lado, porque você acha que é uma invasão na vida dela. Então anota. E a parte muito importante da consciência é você tomar nota. Isso. Você escreve, você pega isso aqui e escreve essas frases, essas situações, tira um tempinho e vai escrevendo, depois você lê isso em voz alta para você. Eu vivi isso, eu vivi aquilo, me falavam isso, minha mãe sempre repetia essa frase, minha avó dizia isso, minha irmã professor, dizia aquilo. O marido, passava filho. Na televisão tal coisa e eu assistia. Isso. Então, são vários meios que interferem na nossa educação e na nossa consciência. Tá? Primeiro passo, então, é tomar consciência das coisas. Trazer ciência de. Eu preciso reconhecer. Então, eu vou ter que ter todas essas informações anotadas, porque existe um funcionamento no seu cérebro para você registrar e ter essa compreensão. Então, não importa quanto vai dar e quantos dias você vai praticar. Lembrou? Anota. A gente tem até quarta-feira que vem para dar outra parte do corpo, né? Intestino, semana que vem, né? Fantástico. Então, fantástico. Vamos aprender e anotar. Vai escrevendo tudo isso que você tem de registro, de crença, de modelo, de escuta sobre as regiões de pescoço ou joelho ou dessas dores que você tem. Consciência elevada. Precisamos agora de um olhar elevado sobre as coisas que você anotou. O segundo passo, então, a gente vai olhar as coisas de fora. Quando a gente olha de fora, quando a gente olha elevado para aquelas situações, a gente está se desvinculando delas, para a gente conseguir mudar esse sistema, ok? Então você vai fazer esse passo da parte elevada do seu pensamento. Quando você faz isso, você consegue olhar para duas situações. Você está no presente, você agora está aqui, certo? Quando você está na visão elevada, você observa
O que essas coisas, todas que você anotou, causam no seu presente hoje? O que vem do seu passado que causa no seu presente hoje? Essas são as memórias. Então você vai olhar primeiro com esse tipo de olhar. Nossa, realmente eu tenho dificuldade para falar com a moça da padaria, porque minha mãe dizia, nunca olhe para alguém que você não conhece, por exemplo. Tá? Então vamos construir isso. Então essa é uma memória lá de trás que está interferindo no seu presente hoje. O segundo passo, dentro do segundo passo. Consciência elevada, né? Ainda dentro desse olhar de fora. É você dar a oportunidade para você de quebrar esse ciclo, de quebrar essa ligação. Quando você pensa no presente de hoje, no futuro que você está construindo, se você mantiver o mesmo ciclo de memórias, você vai construir o mesmo futuro. Então, nesse ponto agora da consciência elevada, eu tenho a segunda parte dela, que é olhar para esse ponto de agora e dar a mim uma oportunidade de construir algo diferente, de construir algo novo que me faça feliz. Então eu vou ter até esse olhar de fora e ver que não sou eu aquilo tudo que está sendo dito do passado. São registros de pessoas, são fala de outras pessoas, mas não é você. E que se você não der esse olhar de fora, o seu passado se repete lá no futuro. Então, quando eu estou tendo esse olhar de fora, tendo essa compreensão, eu vou olhar e vou dizer, olha, entendi. Aquilo que me diziam lá no passado, aquilo que eu vivi lá no passado, aquilo que eu escutava e que fazia parte daquela memória ou daquele momento, hoje está me fazendo repetir um padrão que eu vou continuar fazendo a mesma coisa lá no futuro. Então é aqui que eu vou ter esse poder de escolha quando eu olho de fora, sem emoção. Então não é culpando a mãe, culpando o vizinho, culpando o marido, não é nada disso. Porque você está fora, você não está envolvido com a emoção. A gente vai ter um outro olhar. Você está acima de você mesmo na sua relação, na sua história, com todo respeito e com todo carinho. Vamos fazer o seguinte, vamos acabar isso aqui, depois a gente vai construir e vai entregar o material para vocês, tá? Porque eu sei que é bastante coisa. O terceiro passo, que é a parte da cura, então consciência elevada, cura. A cura a gente faz quando a gente conta para a nossa consciência uma história diferente. Então, para a gente fazer isso, a gente começa com uma determinação verbal. Eu vou começar criando uma frase que a gente vai entregar para vocês, para que você comece a colocar isso na sua rotina. Esse, gente, é o início, é o start da cura. É a forma como você faz para resgatar o que está na sua subconsciência, manifestando padrões doentios, padrões que estão causando dores. Trabalhar com esses padrões aqui no presente e abrir espaço para criar algo novo ali no futuro que vai ser amanhã, certo? Como que é essa frase, amore? Então vamos supor que eu vou escolher uma coisa que eu quero mudar. Vou usar a expressão de fala, ou me expressar verbalmente, que está relacionado à cervical, ao pescoço, que é a minha forma de falar e que eu tinha medo de falar em público, de me expressar publicamente. Então eu vou dizer assim, ó, as coisas que eu conhecia sobre me expressar em público podem estar equivocadas. Escolho novas formas de pensar e de agir para a minha saúde e felicidade. Então a gente vai construir essa é a frase que a gente vai entregar para vocês, bonitinha para você ir criando. Então eu vou usar parte por parte, coisinha que eu elenquei, frase, né? Elemento por elemento, eu vou colocar essa frase para eu ensinar essa minha mente que eu agora funciono de uma outra forma. Então lembra que a Flávia perguntou, tem como eu prever o que vai acontecer? O teu corpo está dando aquele sinal, Flávia. Quando você recebe aquele sinal, traz ao que está representando. Imediatamente veja quais são os seus pensamentos e quais são as suas emoções. E aí você vai dar esse pulo com essa frase. Pessoal do Instagram, faltam 20 segundos para cair a conexão, que já vai dar 1 hora de live. Meu Deus, como passa rápido. A gente está no Facebook, Heart Healing Brasil.
corre lá para você pegar o finalzinho, tem mais 5 minutinhos que a gente vai falar e vai passar o link para você poder receber essas explicações todas para você fazer o trabalho. No Facebook acabei de colocar ali o link. Aí deixa eu dar um beijo, obrigado, tchau. E voltamos aqui. O pessoal aqui no Facebook a gente continua. Então esse link que eu coloquei aqui, gente, ó, para a maioria que deve estar aqui, está já inscrito, já recebeu, vem recebendo nossos e-mails explicando como que funciona, sugerindo outros exercícios para essa construção toda. Mas por acaso alguém não está inscrito, se inscreve nesse link aqui para você receber um e-mail que a gente vai colocar todas essas informações direitinho para você poder fazer esse exercício, os 3 passos do exercício. A gente vai usar isso durante todo esse mês para que na última aula do mês, na aula que vai ser uma aula fechada, vai ser um webinário fechado, só quem estiver inscrito realmente vai participar, tá? Porque aí é um trabalho bastante intimista que a gente vai fazer. A gente vai fazer a outra parte da cura, que é um trabalho energético sobre tudo que foi levantado. Então, esse trabalho que a gente vai fazer ao longo do mês, a gente vai levantar, trazer da nossa subconsciência e também da inconsciência muitas coisas que estão guardadas lá, que estão gerando padrões de doença, que estão gerando dores no teu corpo. E na 4ª aula do mês, no dia 30, se eu não me engano, no dia 30 a gente vai fazer esse webinário fechado para que a gente possa fazer um trabalho energético, a gente vai meditar juntos, a gente vai explicar direitinho a parte energética, a gente vai trabalhar com a energia Hatha Healing, que é o que a gente mais ama fazer, que é o que a gente dá curso, que em fevereiro tem curso, que em março tem curso, vamos já fazer aqui a primeira merchan dele, 8, 9, 10 de fevereiro? 8, 9, 10 de fevereiro aqui em Itu, em 2, 3, 4 de março em Portugal. E tá bom. Depois tem em fevereiro aqui. Março de novo aqui. Porque a gente, nesses cursos que a gente está falando, a gente ensina a terapia Hatha Healing, né? Que é esse trabalho completo, que é tudo isso junto. Mas vamos dar esses passos aqui por enquanto. Quero que você faça essa lista, se compromete a trabalhar, se compromete a fazer. Porque você vai encontrar respostas que estão tão simples, tão fáceis, tão na ponta da sua caneta, que você está só aí precisando de saber o que fazer com essas informações, para que elas mudem, para que você deixe de manifestar doenças e comece a manifestar a saúde. Alessandra, querida, você é muito bem-vinda e estará com a gente em fevereiro. Então, olha que coisa mais gostosa. Então, prestem muita atenção e pratiquem de verdade. A cura, ela depende da nossa dedicação e da nossa vontade. O quanto a gente quer realmente estar saudável e feliz. Então, é uma escolha. Aí, quando você entende esse processo, você entende que é uma escolha ser feliz e ser saudável. A gente só precisa trabalhar. Então agora é o momento de arregaçar as mangas de verdade, pegar o seu papel e caneta e você, ficar com você, assistir de novo essa live, convidar as pessoas, pesquisando isso. O que é patela, o que quais é são menisco. Os autores que eles falaram lá, né? Então tem Hammer, que é da medicina germânica, o que ele fala, que é uma medicina que vai ver o teu corpo como um todo. O próprio Pierre Weil, eu e o meu inglês, né? Vou colocar novamente o link para que já subiu aí, vocês possam ter. Tá. Muito bem, entrou aí já. Um beijo no coração de vocês, que bom estar aqui de novo. Convidem seus amigos para estar com a gente na próxima 4ª-feira. Nós vamos falar sobre intestino, é muito importante, é muita informação rica que tem sobre isso. É o segundo cérebro nosso. Isso, fica mais fácil a gente relacionar. A gente começou com a cervical e os joelhos, mas fica muito fácil a gente compreender essa ligação do intestino com o emocional. Então já fica a dica. Vai pesquisando. Vamos entender primeiro pescoço, cervical e joelhos, que a gente tem essa lição de casa até a semana que vem. Mas vai ficar mais fácil. Quando eu começo a praticar, então, quando eu começo a me comprometer a escrever e exercitar, eu já venho para a próxima aula mais munido de dúvidas ou de informações ou de querer conhecimento mais, que a gente está aqui disponível e à vontade, querendo muito ajudar vocês a curar, assim como a gente veio se curando, veio se ficando mais feliz a cada dia, né? Nós estamos nesse caminho. Vai começar a ser feliz. É isso. 4ª que vem a gente se encontra 20 horas aqui. É isso. Uma bela semana para vocês. Muita prática. Feliz ano novo.
Um grande beijo nos corações felizes, nos que não estão muito felizes, que devem ficar felizes. Vai chegar um coração nosso, um beijinho nosso aí nesse coração para elevar um pouquinho mais. Deixa eu pôr o coraçãozinho aqui, já que eu tô com ele aberto aqui, para chegar logo o coraçãozinho aí. Então, pronto. Chegou o nosso coração aí, que tudo é energia, né? Então, já tem um monte de coração rádio. Pensou, acontece, é incrível. Para vocês. Então, até a semana que Boa vem. noite, Uma linda noite e um grande beijo em cada um.